amados. Estamos aqui para trazer mais uma mensagem. O título dela é Vigiai. E diante de uma situação da qual nós estamos vivenciando, posso dizer que jamais vista na história, o dia em que o mundo quase parou por causa de um vírus. Podemos ver claramente que o mundo, apesar da distância, está integrado. Não há fronteiras. Somos parte de um todo, não importa o país, não importa a raça ou a política, direita ou esquerda, republicanos ou democratas, reis, comunistas. Cada dia nós estamos vendo cada vez mais o mundo mais integrado. Mas tudo isso é perigoso, como foi no passado. A palavra de Deus já nos conta um relato que ocorreu logo após o dilúvio, anos depois do dilúvio, é claro, um fato que ocorreu depois deste grande evento também, que foi o dilúvio. A palavra de Deus diz que os homens edificaram uma cidade. Nós vamos para lá agora para confirmar na palavra o que a palavra diz, que está em Gênesis 11, capítulo 11, versículo de 1 a 9. E a palavra de Deus diz assim: Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. A cidade se chamava Babel. Espero que este momento da história sirva de lição para nós e que nos ensine para os dias que virão pela frente. Dias estes que nós podemos ter certeza serão dias difíceis para quem quer servir ao Senhor. Mas sabemos que o mundo jaz no maligno. Isso é um fato. E a palavra de Deus também nos fala sobre isso. Pois uma questão que nós podemos ver é que nesta situação que nós estamos vivendo, nós estamos no mesmo barco e alguns estão querendo que este barco afunde. Eles estão lá e estão querendo que o barco afunde. Deveríamos estar unidos nesse momento. Mas infelizmente não é isto que nós estamos vendo. Estamos tão perdidos devido às informações mentirosas e partidárias que a melhor opção é não se arriscar. Não existe punição para os chamados fake news. E é tanta informação mentirosa, vindo até mesmo das emissoras que se dizem confiáveis, de sites que se dizem confiáveis,
As pessoas estão no mesmo barco, mas estão jogando essas informações mentirosas. Para quê? Qual é o intuito de tudo isso? O bom, o justo, hoje é mal visto. São taxados como pessoas ultrapassadas. O mundo hoje, segundo eles, é dos espertos. Cada dia nós ouvimos algo diferente, uma notícia diferente, de tal forma que nós não conseguimos mensurar a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Se estamos correndo risco ou não. Se devemos continuar com a nossa vida. Tudo isso nos mostra o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo que a palavra de Deus nos alerta, nos alertou. Nós devemos estar atentos a todas as situações que ocorrem. Em Romanos 3, de 10 a 18, a palavra de Deus diz assim, e nós vamos para lá agora para que possamos fazer essa leitura. Romanos 3, 10 a 18. A palavra de Deus está dizendo, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante da lei, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós sabemos que só há uma maneira, só há um nome, o nome de Cristo. Foi ele que foi crucificado, foi ele que morreu numa cruz para nos salvar. Ele é sobre todo nome. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. É Deus que dá o equilíbrio nesta balança. Não somos nós. Estamos prestes a um colapso, mas isso não é nenhum mistério para nós. Fomos avisados. Esta carta ela foi escrita no ano 57 depois de Cristo e reflete claramente os dias de hoje. É muito triste, meus amados irmãos, mas se você espera algo, ou alguém, ou alguma coisa mudar este mundo, não vai mudar. Não vai mudar a nossa realidade. Você vai se decepcionar. Basta você olhar como o mundo está caminhando. Não tem como o mundo mudar por si só. Não tem. Mesmo a Igreja de Cristo aqui na Terra pregando o Evangelho,
falando desta salvação, o mundo vai chegar num momento onde será insustentável. E nós vamos clamar a volta de Cristo. Ainda que no livro de Romanos, mas agora nós vamos para o capítulo 1, e o verso é de 21 a 32, também um trecho um pouco longo. A palavra de Deus diz de como está a situação. Paulo pregou no ano 57 depois de Cristo, e agora, mais de 2000 anos, nós estamos vendo e observando o que Paulo está dizendo é o que está acontecendo hoje, meus amados. Romanos capítulo 1, verso 21, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos e presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, porque eles conhecem, como a palavra de Deus está dizendo, eles conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eles não só praticam, mas eles também dão o seu aval àqueles que fazem a mesma coisa que eles. Não espere, meu amado, mudança neste mundo, porque não vai haver mudança neste mundo. Não espere mudança, porque não vai haver. Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que estar preparados. Isso tudo que está acontecendo hoje, nós fomos alertados na sua palavra. Para aqueles que leem a sua palavra, para aqueles que estão aptos na palavra do Senhor, isso não é uma novidade. Virão coisas piores, pode ter certeza. Por isso nós devemos esperar em Deus. Ele tem preparado para você um lugar que não é aqui. Não nesse momento que nós estamos vivendo. Um lugar do qual nós não podemos imaginar, porque nós nunca vimos. E é assim que a sua palavra também fala, e nós vamos lá em 1 Coríntios 2:9,
que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu vejo que em alguns lugares, em algumas novelas, a gente vê alguns relatos do céu e do inferno. Nós não podemos imaginar o que Deus preparou para nós, porque nós nunca vimos. É superior. O céu não é isso que as pessoas pregam por aí. Não é. Um céu que as pessoas estão falando, aquele céu é muito chato. Nós nunca vimos. É coisas maravilhosas que estão acima do nosso conhecimento. Por isso, espere em Deus. Essas coisas que estão acontecendo no mundo, que seja para que nós possamos crescer espiritualmente. Que nós possamos estar cada vez mais preparados na palavra do Senhor. E que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém.